Fizemos Rock in Rio, fomos para Portugal, Espanha, Alemanha, Grécia. Só a família não imaginava que eu ia querer continuar fazendo música, né? Porque a princípio tocar piano era para as visitas. Na realidade, eu nunca quis entrar na academia. Tipo, ela pesquisa, mas ela não tem títulos, ela não está na universidade, ela é uma artista, né? Como se a artista fosse alguém Exatamente. menor. Com 6 grupos indígenas: Runicuim, Caritiana, Paité Suruí, Cambeba, Comunidade Baiaroá e Colém Gavião. Então ele me convidou para fazer o doutorado na Holanda. Olá, eu sou Zé Guilherme, você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevistas no YouTube, com novidades toda semana, toda quarta-feira, às 19 horas, uma entrevista nova com uma personalidade nova. Já que você está aí, eu quero aproveitar para te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Toda quarta-feira, um papo leve, informal e, por que não, divertido. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber para conversar aqui comigo Magda Pucci, musicista, arranjadora, compositora, cantora, além de outras qualificações que a gente vai falar aqui hoje ao longo do nosso bate-papo. Magda, seja muito bem-vinda, prazer enorme recebê-la aqui, sinta-se em casa, a sala é sua. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui para conversar com você. Bom, eu sempre começo o nosso bate-papo pedindo para o convidado ou para a convidada falarem um pouco de quem é essa pessoa que aqui está, antes da gente entrar especificamente na trajetória artística deste convidado ou desta convidada. Então eu queria pedir para você falar um pouco quem é Magda, de onde veio, onde nasceu, origens, família, enfim, situar um pouco os nossos ouvintes de quem é essa pessoa sorridente que aqui está. Eu sou do interior de São Paulo, Franca, 400 quilômetros daqui da capital. Nasci, fiz música lá, fiz piano, né, conservatório, como toda boa menina do interior, né. Só a família não imaginava que eu ia querer continuar fazendo música, né, porque a princípio tocar piano era para as visitas, né, mas aí eu resolvi, então, realmente estudar música. Vim para São Paulo em 84 para fazer a faculdade de composição e regência na USP. E aí fiquei, nunca mais voltei para minha cidade, quer dizer, voltei para fazer alguns trabalhos, mas nunca mais voltei para morar lá, né? E eu adoro São Paulo, já me considero uma paulistana, assim, total, e acho que é onde eu consigo fazer o meu trabalho, né? Aliás, um trabalho que já vem aí trazendo resultados brilhantes há muito tempo, né? Você tem aí uma relação muito longa e profunda com o Grupo Mauaca, da qual você é uma das criadoras. Mas antes da gente falar do Mauaca, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória acadêmica. Você tem um mestrado em música, você tem uma tese de doutorado feita fora do Brasil, na Holanda. Eu queria que você contasse um pouco para a gente dessa formação acadêmica, até para embasar outras questões que nós vamos conversar na sequência. Sim. Na realidade, eu nunca quis entrar na academia. Quando eu terminei a faculdade de música, lá nos anos 90, para mim, a academia não era objeto de interesse. Mas o Mauaca, por ser um grupo que envolvia muita pesquisa, né, porque cada música que a gente escolhia para cantar, uma música lá da Ucrânia, uma música da África do Sul, uma música da China, eu tinha que fazer muitas pesquisas, não só de como cantá-la, mas de onde vinha, quem é que cantava, que província que era e tal. Isso acabou me colocando nesse papel da pesquisa, mas uma pesquisa informal, porque era uma pesquisa para performance, uma pesquisa para prática. O meu objetivo era esse, então não era uma pesquisa para virar tese nem dissertação. O que aconteceu é que nesses anos todos, né, Mauaca começou em 95, muita gente falava assim, ela é uma artista que pesquisa, ou seja, ela não é bem uma pesquisadora, porque eu era artista. E aí, quando eu comecei a trabalhar com as musicalidades indígenas, que foi uma segunda fase que eu resolvi me enveredar por isso, os antropólogos, etnomusicólogos me olhavam meio com desdém, assim, tipo, ela pesquisa, mas ela não tem títulos, ela não está na universidade, ela não é uma figura séria, né? Ela é uma artista, né? Como se a artista fosse alguém menor. E aí eu, incomodado um pouco com essa abordagem que me davam, né?
Eu falei, sabe de uma coisa? Acho que eu vou entrar na academia. E eu tive a sorte que, por conta até da minha história com a música indígena, porque o Mauaca gravou um canto indígena do povo Paeté Suruí, que estava num disco que a Betty Mindlin e a Marlui Miranda gravaram. E eu encontrei com a Betty Mindlin e ela ouviu o arranjo e ela falou, eu adorei esse arranjo, você tem que trabalhar com os Paeté Suruí. Arrumou uma orientadora para mim lá na PUC e eu fui fazer meu mestrado em antropologia. Olha, que coisa. Ela falou, vai porque você tem que fazer isso, porque o jeito que você fez esse arranjo é maravilhoso, você entender... Vamos parar de te olhar torto, porque aí agora você tem título, você tem academia. E aí eu não entrei na música no mestrado, eu fui para antropologia, que obviamente o meu assunto era a oralidade, a musicalidade daquele povo, porque também tinha as narrativas míticas, não eram só as músicas. Mas o objeto era a musicalidade, a oralidade, mas eu estava na antropologia, o que foi ótimo, porque me deu um estofo, um entendimento, um subsídio para entender essas questões todas que eu já estava lidando há muitos anos com o Mauaca, né, de entender as personalidades de cada povo, de cada tradição, entender como essas tradições se movem, tudo isso, que a antropologia me ajudou muito. Acho que foi até melhor do que se eu tivesse feito na música. E aí foi assim, abriu-se uma porta, porque daí eu comecei a trabalhar muito mais com as musicalidades indígenas, eu me senti mais segura, mais confiante para, inclusive, chegar nos grupos, né? Porque aí eu já tinha um certo estofo, assim. E aí eu fiz o meu mestrado na arte oral dos Paeté Suruí, que era a catalogação, digitalização e devolução do acervo para esse povo. Uhum. Que a Betty tinha trabalhado durante mais de 30 anos. Então foi assim uma inauguração, digamos, uma abertura para esse universo indígena que eu ainda tateava, não tinha segurança, mas quando eu fui o mestrado e trabalhei com eles, aí tudo mudou. E aí depois eu fui fazer o doutorado, demorou também, porque todos esses, entre um e outro, demorou uma década, né? Aí o doutorado ele foi também em função do Mauaca, porque eu tinha ido com o Mauaca para a Amazônia, a gente fez uma turnê e a gente foi para 3 estados e a gente fez intercâmbio com 6 grupos indígenas, Runicuim, Caritiana, Paeté Suruí, Cambeba, Comunidade Baiaroá e Colenga Avião. E aquela turnê foi tipo antes e depois, né, da Amazônia, para o grupo, para todo mundo. E aí eu conversando com um professor holandês que é casado com uma brasileira, um dia ele veio no Brasil, eu conversando com ele sobre essa experiência que tinha sido maravilhosa, ele falou, por que você não escreve sobre isso? Porque o teu trabalho é dentro de uma área chamada Artistic Research, que é pesquisador, artista pesquisador, né, ou pesquisador artista, e você tem o teu perfil é bem isso, você é uma artista, uma musicista que pesquisa. E lá na Holanda, eles têm essa área de conhecimento, né, que não é nem etnomusicologia e nem só a performance, que reúne esses 2 elementos. E aí ele falou, tem tudo a ver, a gente vai ficar muito feliz de te receber, porque é um assunto que super interessa, porque a questão indígena na Europa, ela é muito bem vista e as pessoas têm muito interesse, então ele me convidou para fazer o doutorado na Holanda. E aí, demorei bastante tempo, porque era todo um processo bastante diferente do processo brasileiro aqui, e eu participava de vários grupos de estudos, fui e voltei várias vezes, não cheguei a ficar lá todo o tempo, porque eu também tinha que fazer minhas pesquisas aqui. Nesse ínterim eu escrevi um livro, porque eu estava já preparando o material depois da turnê, que eu queria compartilhar com o público, e aí foi livro, o doutorado, foi o trabalho que eu fiz com o Mauaca, que aí estendendo, foram tendo desdobramentos com outros grupos que vieram para São Paulo e tal. No fim, eu acabei abrangendo todas essas atividades dentro do meu doutorado. Então, meu doutorado é um pouco a minha trajetória. Ok. Esse livro que você escreveu, que você falou que escreveu mais ou menos simultaneamente ao processo do doutorado. Conta um pouco, qual é a temática do livro, o título? Então, esse livro ele é uma continuação de um outro livro que eu escrevi na década de 2000, que eu escrevi em 2000 e foi lançado em 2003, que chamava Outras Terras, Outros Sons. E esse livro era dividido em 3 momentos, o indígena, o português e o africano, que são consideradas 3 matrizes. Esse é o primeiro livro. O primeiro. Aí a editora falou, vamos atualizar, fazer uma nova edição. E como eu já estava com muito mais conhecimento de músicas indígenas, o capítulo indígena começou a ficar imenso. Aí a editora falou assim, não, isso não é uma atualização, isso é um outro livro, então vamos fazer outro livro. Aí eu acabei até saindo dessa editora e fui para Peirópolis, que
aceitou de braços abertos a fazer o Cantos da Floresta, que é um livro focado para professores, não só de música, uma iniciação das músicas indígenas para professores. E saiu junto um livro para criança que chama Floresta Canta, que é basicamente o mesmo conteúdo numa linguagem mais infantil. Mais focada para criança, com QR Code, para elas ouvirem no celular. Então, parte dessa pesquisa, ela saiu lá dessa turnê que o Mauaca fez na Amazônia. Depois eu acrescentei outras músicas de outros povos, são 27 músicas de 10 povos. A gente pegou de 4 dos grupos que a gente conviveu e peguei outros de materiais que já existiam, outras pesquisas que eu fiz, né? Então eles estão tudo amarrados, assim, tanto a cadeira acadêmica quanto o Mauaca tá tudo engruvinhado, assim, entrelaçado, né? Antes da gente avançar, e aí a gente vai ter a oportunidade de falar bastante do Mauaca, primeiro porque é um grupo, um trabalho e um grupo que eu tenho uma admiração grandiosa, tem uma figura importante que eu gosto muito, que está lá, que é o Gabriel Levi, que queridão, foi né? Parceirão aí em determinados momentos, naquele disco ali que tem aquela capa bonita, ele tocou, ele fez acordeon. Eu queria que você falasse um pouco da do teu papel de educadora. Você tem todo um espectro aí da tua carreira que é voltado para a educadora. Inclusive, a tua indicação para ser convidada para vir conversar comigo, ela veio de uma ex-aluna sua, a Consuelo de Paula, que foi sua aluna, foi a Consuelo que indicou. Falou, convida a Magda, que vai ser bacana. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa tua vertente educadora, e aí depois a gente vai reservar um tempão para falar só do Mauaca. Tá bom. Vou te explorar um pouco. Sem problema. Então, essa coisa da educadora musical, ela surgiu muito da minha atividade como regente coral. Porque como regente, eu nunca eu regi uma vez orquestra na vida, mas a minha formação foi em regência, mas dentro do que a gente consegue fazer, a gente rege grupos vocais ou corais, né? Então, desde que eu era adolescente, eu era assistente dos maestros, eu regia pequenos grupos, fazia uns arranjos, sempre fui muito voltada para a coisa vocal coletiva, e o Mauaca, ele é resultante disso também. Chegou um certo momento que, quando você está trabalhando com pessoas amadoras, porque eu não trabalhava com corais profissionais, você acaba sendo um pouco educadora, porque você tem que achar maneiras de ensinar a cantar 3, 4 vozes, né, que não seja um sofrimento para as pessoas, porque muita gente não lê a partitura, então você tem que fazer caminhos, jogos, né? Caminhos, como é que você... Enfim, então, acho que isso foi meio intuitivo, porque eu não tive uma formação em educação musical, mas trabalhando em coral, isso sempre acabou fazendo parte do meu jeito de ensinar, né, então eu conseguia fazer as pessoas cantarem dessa maneira, né, sem precisar exclusivamente da partitura, né, que se fosse um coral mais de profissionais, aí isso já é mais fácil, né, por um lado. E aí o que aconteceu é que quando eu comecei a trabalhar com músicas do mundo, né, com o Mauaca, inclusive o Gabriel é um grande parceiro nessa questão da educação musical, as pessoas convidavam a gente para dar oficinas para crianças, porque as crianças gostavam muito das músicas do Mauaca. Era assim, a gente tinha uma plateia mirim interessantíssima, e os pais e as mães mandavam olha, meu filho não para de ouvir vocês, fica colocando vídeo, dançando e cantando as músicas. São extremamente lúdicas, né? Porque tem essa coisa que, mesmo em línguas diferentes, as crianças curtem pra caramba. E aí a gente começou a ser requisitado, inclusive, para dar oficinas. Eu dava muitas oficinas com o Gabriel, inclusive. Ou para crianças ou para professores que trabalhavam com crianças. Então a gente começou a focar em como trabalhar esse repertório para crianças. E aí uma grande amiga, que é a Berenice de Almeida, com quem eu escrevi esses livros que eu comentei, ela é uma super educadora musical, trabalhou na EMI, a Escola Municipal de Iniciação Artística, há 30 anos lá, enfim, ela tem uma larga experiência, foi discípula e assistente da Teca, infelizmente falecida há pouco tempo. Então a Berê tinha um domínio sobre a questão da educação musical, e ela me convidou, Magda, vamos fazer um livro com músicas do mundo para crianças, para a gente poder trabalhar nas escolas? Então aí que eu acabei conhecendo melhor as metodologias, as maneiras de trabalhar, as pedagogias abertas, e aí eu comecei a fazer esse intercâmbio, esse diálogo com o que eu pesquisava, né, para o Mauaca e outras coisas, para trazer isso para uma sala de aula para criança. Aí fazia arranjos para xilofone, flauta doce, 2 vozes infantis com uma percussão, e comecei a pensar a possibilidade de pegar esse repertório e trazê-lo para as crianças cantarem, sejam crianças pequenas ou adolescentes. Aí eu comecei
Então o Outras Terras ele já é um exercício nesse sentido. A gente tem arranjos para várias possibilidades, né, para várias faixas etárias, dessas músicas que o Mauaca cantava, músicas africanas, músicas portuguesas, indígenas. Então acabou virando até uma especialidade minha, né? Então eu dou muita oficina de músicas do mundo e músicas indígenas, dou cursos e gosto muito de fazer isso, é uma coisa que me dá muito prazer. Bom, agora vamos falar do Mauaca. Tudo tem a ver com o Mauaca. Mas agora falar especificamente do Mauaca, eu tenho muita curiosidade de saber quando surgiu, como surgiu, qual foi o processo de construção dessa trajetória do Mauaca, né? E ninguém melhor para falar disso do que você, né? Bom, o Mauaca foi assim um respiro na minha vida, né? Porque eu tinha feito faculdade de música, eu fiz na USP, que era uma faculdade de música erudita, que a música popular não tinha espaço de forma alguma, né? Mas eu regia corais por fora, trabalhava de alguma maneira com música popular, porque eu sempre gostei de música popular. E eu regia muitos corais, só que chegou uma hora que eu me cansei do jeito de cantar do coral, assim, quer dizer, teve uma estafa de tanto trabalhar, teve uma época que eu tinha tipo 10 grupos vocais regendo e trabalhando, e eu falei, Shirley, não quero mais esse formato, eu quero fazer outra coisa. Então ele surgiu de uma necessidade de buscar outras sonoridades, outras maneiras de fazer música, outros repertórios, outros lugares sonoros, né? E aí eu já trabalhava, já era muito amiga da Kitty Pereira, estudava na Unesp, e a gente caiu na mão dela um material de uma holandesa que tinha um grupo lá que fazia músicas dos pigmeus, música das búlgaras, das mulheres búlgaras, e eu tinha ouvido as mulheres búlgaras, aquele coral, e aquilo tinha atiçado a minha imaginação. Eu falei, que legal, dá para cantar coletivo com outro som, com outro tudo, com dissonâncias, outras histórias. Aí eu falei, a gente podia começar a pesquisar sobre isso, né, arrumar um grupo de estudos e tal. Então o Mauaca começou como um grupo de estudos em 92, 93. A gente tinha os nossos corais, chamamos algumas pessoas que se interessaram em desenvolver essa pesquisa, né, essa pesquisa prática, né, porque a gente pegava as músicas e cantava. A gente ficou uns 2, 3 anos nessa burilação, se encontrando semanalmente para ir experimentando esses arranjos, né, também criando outros arranjos, né, e era tudo muito difícil. Cantar uma música búlgara, a gente saía fumacinha da cabeça, porque era um treco complexo. Super complexo. Além do idioma, né? Além do idioma, das métricas ímpares, né? E aquelas dissonâncias, era muito difícil. Então a gente demorava muito para aprender, né? Depois de um certo tempo, quando a gente já estava com uma certa prática, a gente conseguiu um subsídio da LIN, que era uma lei de incentivo aqui não sei se era estado ou município, e a gente conseguiu fazer o primeiro disco. E demoramos 1 ano para gravar o disco, você tem ideia, né? Imagina. Porque assim... facinho. Eu escrevi os arranjos e mudava os arranjos toda hora, porque aí começaram a entrar os instrumentistas, porque muitos instrumentistas começaram a se interessar pelo nosso repertório. Então entrava assim, fagote, violino, calimba, cítara indiana, tipo assim, umas formações maluquetes. Sabe, aí eu ficava explorando possibilidades de escrever arranjos com as vozes e esses instrumentos. De repente tinha um fagote, 2 vozes e um violino. E uma percussão, sei lá, um pandeiro, entendeu? Eram formações completamente inusitadas. Assim. Então eu fui aprendendo a escrever para o Mauaca ali na raça mesmo. Tipo, eu fazia as partituras e aí eu assistia, via os ensaios, não muda aqui, muda a oitava, não sei o quê. O Mauaca foi um laboratório meu em termos de aprender a escrever para o grupo. Eu não tinha uma fórmula pronta que falava, eu vou fazer igual um arranjo de brass band ou um arranjo de cordas. Isso eu fui forjando ali junto com o grupo. E o grupo foi mudando de formação, assim, os primeiros anos entrava, saía um monte de gente, até ele se configurar basicamente como está hoje, né, que é um grupo com 13 pessoas, né, são 6 instrumentistas, então tem acordeon, flauta, violoncelo, sax, contrabaixo acústico, muitas percussões, marimba, vibrafone, tablas, djembe, vários tipos de frames, aqueles pandeiros que a Val é especialista. Então, assim, tem um instrumental muito rico, né, muito sofisticado, e tem as 6 vozes, né, que é a cara do grupo, né, o vocal. Então, isso tudo... São 12 pessoas. Tem a Guissá também, são 13 na realidade. É que a Guissá agora está morando fora, a gente
ela não está podendo fazer os shows com a gente. Mas o que aconteceu foi isso, que o grupo acabou se transformando num big ensemble, né? Porque antes era um grupo vocal de 4, 5 pessoas, de repente virou 13. E aí a gente faz formações diversas. Tem o show infantil, que é um grupo menor, tem o show só com as cantoras e percussão, que são só 6, tem o grupo todo, que a gente faz o Inquilinos do Mundo, que é a banda completa e ainda convidados, né? Então tem várias formações. Então o que aconteceu foi que o grupo foi realmente ganhando uma proporção grande. Aí a gente fez o segundo e o terceiro disco, que foi Pra Todo Canto, que foi o disco, a gente percorreu muitos lugares do Brasil, um disco que fez bastante sucesso. Fizemos Rock in Rio, fomos para Portugal, Espanha, Alemanha, Grécia, China, 3 vezes para a China. Então aí a gente viajou muito, né, com o nosso repertório. Depois a gente fez o Rupestres Sonoros, que é o disco indígena, com o repertório indígena, com esse disco a gente foi para a Amazônia, né? Então o Mauá ele tem esse espectro bastante largo, né? Músicas de várias tradições de fora, né? Do Oriente, asiático, do mundo da América Latina, e sempre conectando com elementos da música brasileira, sejam da cultura popular, como também da música indígena, né? Tem alguns projetos, como é o caso do Rupestres, que é focado na música indígena no Brasil, né? Então, dependendo do projeto, a gente fecha um recorte, abre uma lente para um determinado lugar sonoro, uma tradição, ou como, por exemplo, o Inquilinos do Mundo Europa Oriental, né? Balcãs, né? E também os povos que se exilam, né? Então tem os judeus, tem os mexicanos, figuras que circulam nessa coisa do nomadismo musical. Então às vezes a gente tem uma temática, ou às vezes a gente tem uma região. Então aí é muito legal, porque cada projeto é uma grande viagem, exige uma grande pesquisa, e para transformar isso para o palco também tem um longo processo de chegar até essa coisa que é o show, né? Então não é assim, tipo, compus 3 músicas, vamos fazer um show, né? É um processo bastante longo. Eu acho bacana a gente falar isso. Tem sido um assunto que tem surgido praticamente em todas as entrevistas, que é essa coisa do trabalho, né? Do volume de trabalho que se tem para construir um produto, seja o produto disco, seja o produto show, seja o produto oficina, enfim, é um trabalho intenso e constante, né? Por quê? Porque, como a gente estava conversando antes, as pessoas têm muito uma visão de que o artista é um ser que fica ali sentado, se inspira, recebendo e aí brota de geração espontânea, brota aquele trabalho lindo que está no palco. Exatamente. E aí a gente não sabe que às vezes esse trabalho levou 2, 3 anos para ser construído, ou às vezes quando não levou 2, 3 anos, mas levou semanas, meses para ser posto em prática. E paralelo a isso, o artista tem que cuidar do almoço, do jantar, de pagar as contas, pagar os boletos, de limpar a casa, de cuidar de filho, de aguentar marido, enfim, tem todo um contexto que nos iguala a qualquer ser humano. Sim, a gente não vive numa torre de marfim, né? Não vivemos numa nuvem, né? A gente usa muito a nuvem hoje, por conta da tecnologia, mas a gente não vive na nuvem, né? A gente vive cá no chão. Para piorar, eu ainda sou produtora, né? Porque eu tenho uma produtora, que eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas eu ainda, agora antes mesmo, eu estava resolvendo coisas lá com o banco, que a conta não liberava, não sei o quê, para a gente poder fazer uns pagamentos, eu que tinha que resolver tudo. Então também tem esse meu lado produtora e administradora e gestora do Estúdio Mauaca, que é um espaço que o Mauaca tem, uma sede, que a gente também organiza shows, oficinas, cursos, tem a Companhia Coral Mauaca. Então, assim, além de tudo isso que a gente conversou aqui, tem esse lado produtora, gestora, digamos assim, que dá muito trabalho, né? Que engole a gente, né? Então a gente tem que ficar dizendo, agora eu vou ser artista, dá um tempinho, né? Porque senão isso vem com tudo, né? Eu sei bem como é isso. A minha história não tem uma profusão tão grande de atividades, mas eu sou autoproduzido, eu me autoproduzo, os meus trabalhos são autoproduzidos, então 90% do meu produto final é feito por mim. Sim. Eu palpito desde lá, do arranjo, da escolha de repertório, da capa do disco, do figurino do show, enfim. E é muito legal fazer isso, eu gosto né? muito. Eu acho legal. Eu gosto porque, assim, eu sempre acho, pelo menos para mim,
funciona muito bacana quando eu olho para um produto que eu apresento e que eu vejo claramente nele a minha assinatura. Sim, claro. A minha singularidade, minha assinatura ali. Com erros e acertos, sim, claro. mas assumidamente meus. Exatamente. Né? Tipo, isso aqui foi meu. Não foi fulano que errou por mim, fui eu. Se está errado, fui eu que errei. Se está certo, fui eu que acertei. Então eu gosto muito. É trabalhoso. Dá muito trabalho. Mas por que eu ressalto isso? É porque é trabalhoso. Requer muito trabalho. Muito. Né? O trabalho artístico é um trabalho braçal, como qualquer outro. Sim. Tem todo um aspecto... Não existe fórmula, Não, né? não existe fórmula. Cada produto tem um caminho diferente. Você tem que achar o caminho, por mais que você tenha a pré-experiência, a experiência anterior, com outros produtos, o que você vai fazer ali, ele tem vida própria e dá o caminho. Eu queria te pedir uma gentileza, só para a gente dar uma repassada. São quantos discos do Mauaca? São 7 discos. 7. E 3 DVDs. Tá, a gente consegue falar um pouquinho de cada um deles, assim, da característica principal de cada um? Então, o primeiro disco, que a gente chama de Mauaca Plus, porque ele vinha junto com uma faixa multimídia, que era falando sobre a pesquisa, né? Ele tem músicas de vários lugares, que são músicas, algumas que a gente canta até hoje, como Zemeratik, que é uma canção hebraica. O Rotarukoi, que é uma canção japonesa. E é meio uma primeira viajada pelo mundo, assim. O segundo disco chama astrolabiotocupira.com.brasil, que foi quando a internet estava explodindo, entre 99 e 2000. E aí a gente pensou nessa história de um astrolábio internetico, né, que vai capturando essas músicas, né? Então a gente também trouxe músicas que estavam relacionadas com povos que vieram para o Brasil. Então começava com essa Coitiangaré, que é a música indígena dos Paité Suruí. Mas passava pelos italianos, pelos espanhóis, pelos japoneses, enfim, por várias populações que chegaram ao Brasil. Então era meio que um astrolábio sobre esse Brasil multicultural, esse Brasil multitado, né? Um pouco essa ideia, porque também era a questão lá do descobrimento dos 500 anos do Brasil e tal. Então a gente até meio questionava isso, porque falava, esse Brasil não é uma coisa só, né? São muitos Brasis que tem dentro aqui, né? O terceiro disco, que é o Pra Todo Canto, né? Mauaca Pra Todo Canto, a gente se baseou muito na ideia das mandalas, desses cruzamentos entre as músicas. Então tinha uma música espanhola que de repente virava um baião, tinha uma música japonesa que se misturava com uma cantiga de niná brasileira. Então a gente começou a fazer esses entrelaçamentos através dos arranjos. E como se fossem mandalas, né? Que elas vão meio as cores vão se mesclando e vão se transformando em outras formas, mas tem essa coisa circular. Então a gente trabalhou muito sobre músicas da cultura popular, não só do Brasil, mas de outros lugares, que tinham esse elemento circular, né? E esse foi um disco realmente que tem uma capa linda da Cecília Borelli, com umas mandalas que ela fez na mão, assim, com tecidos, uma coisa belíssima. E aí a gente usou muito esse conceito, né? E aí também, essa ideia de músicas de vários lugares, né? Mas também trazendo essas fusões, né? Depois veio o DVD japonês, o Ikebanas Musicais. Porque eu tinha ganhado um koto, que é um instrumento, uma cítara japonesa, na primeira formação, e eu comecei a estudar esse instrumento com uma japonesa, Tamiki Tahara, e ela me deu várias aulas e eu aprendi várias músicas. A gente começou a fazer um trabalho com a Fundação Japão, ela nos convidava para fazer apresentações, e aí gerou um espetáculo chamado Ikebanas Musicais. Ele não virou disco, mas virou DVD, que também são canções japonesas mescladas com músicas brasileiras, que é um disco um material belíssimo. Aí depois a gente fez o Inquilinos do Mundo, antes a gente fez o Rupestres Sonoros, que é o disco que é o Canto dos Povos da Floresta, que aí a gente tem
músicas dos Kaxinawá, dos Paeté, dos Icolê, dos Kayapó. Aí foi parte da minha pesquisa de mestrado, onde eu reuni várias canções e fiz arranjos relacionados com as pinturas rupestres da Serra da Capivara e de Monte Alegre. E esse show é belíssimo, foi o show que a gente foi para a Amazônia e tal, e é só com cantos indígenas e algumas composições minhas inspiradas em nomes de povos indígenas. Uhum. E aí sim a gente fez o Inquilinos do Mundo em 2013, e esse faz esse trabalho sobre o repertório, as pérolas musicais que ficam na memória das pessoas que têm saído dos seus lugares de origem, sejam eles exilados, refugiados, imigrantes, pessoas nômades. Então aí a gente traz cantos que vêm de um canto em aramaico, que vai lá para a Espanha, vira um canto flamenco, uma canção de fronteira mexicana, os cantos dos povos ciganos, né, dos Balcãs, da Índia. Aí a gente foca nessas músicas em movimento, que é também um espetáculo belíssimo, que também tem DVD, saiu CD e DVD junto. Monte dia, e por fim, o mais recente, não o último, espero que não seja o último, é o Namá Parirê. O Namá Parirê é um disco que retoma os primórdios do Mauaca, que é quando a gente tinha só as vozes. E aí, então, a gente reuniu as cantoras, então a gente fez arranjos com cantos femininos, mas só voz e percussão. Não tem o resto da banda. Então, aí é um espetáculo mais intimista, que foca muito nessa temática, cantos feitos por mulheres, cantos de trabalho, como as panadeiras, que são o canto das padeiras na Espanha, e músicas que remetem a esse universo feminino, das tabaqueiras lá do sul da Itália, das caixeiras do Maranhão, enfim, de figuras, mulheres, coletivos de mulheres que tem as suas demandas, suas reclamações, as suas dificuldades, os seus amores, passa por Finlândia, enfim, é um repertório belíssimo. E esse é o trabalho mais recente que a gente está fazendo alguns shows, então basicamente são esses. Ufa, que coisa boa! Eu fico feliz, porque eu tive um apanhado geral do Mauaca, né? É bom quando a gente encontra o ídolo e consegue ter assim, um apanhado geral daquilo que a gente ouve, mas que a gente imagina como foi construído, mas não tem certeza. Magda, algum outro aspecto, alguma outra questão que você gostaria de abordar que eu não tenha levantado? Alguma questão que você queira... Tem só, como eu falei, né, no Rupestres eu tive essa minha fase compositora, né? E eu sou autora também de trilhas sonoras, né? Eu musiquei os poemas dos Lusíadas, naquela grande montagem que a Ruth Escobar fez em 2001, que foi uma honra, né? Imagina, musicar Camões, foi uma responsa, assim, altíssima, e ficou, modéstia à parte, ficou muito legal. Eu fiz essa trilha em colaboração com várias pessoas, com a Cíntia Zanco, com a Regina Machado, com Ramiro Marques, Itamar, várias pessoas do grupo Mauaca também trabalharam comigo, e era a direção do Yakov Hillel, né? Então foi um trabalho assim de fôlego, que eu fiz 1h30 de música, né, em menos de 3 meses, e eu acho que é um trabalho bastante consistente. E fiz várias peças para Dom Quixote, pro Moreno, do Bombril, né, com o Fábio Namatani na direção. Fiz para 3 trilhas para a Companhia da Tribo, que é um grupo que faz peças para criança, infanto e juvenil. E recentemente eu fiz a trilha de um espetáculo que estreou no Pavilhão Brasileiro em Dubai, naquela exposição que eles fazem, né, a cada 2 anos, que é em cima da trilha das cataratas, da lenda das cataratas. Então eu construí essa trilha, inclusive em parceria com Gabriel Levi, né? E aí foi feita com o balé Quasar, lá de Goiânia, um trabalho maravilhoso, assim, eles dançando em cima da água, sabe, no espelho da água, e aí ficou uma trilha show de bola, assim, eu tenho muito orgulho desse, pena que esse trabalho não foi lançado, mas eu quero ver se eu até consigo lançar ele, porque ficou uma trilha muito legal, e esse eu gosto muito de fazer, trilhas, teatro para dança. Com o Antunes também, não é? Você não fez alguma coisa com o Antunes? Eu fiz o As Troianas pro Antunes. Eu fiz a preparação vocal para os atores e atrizes do CPT, né?
E fiz a trilha para as Troianas também. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa com Antunes. Então, eu gosto muito de trabalhar com teatro, assim, é muito trabalhoso, né, porque o processo teatral, ele é longo, né, mas eu adoro ficar acompanhando toda essa transformação, percebendo, entendendo os personagens, os climas. Eu curto muito isso, tem muito músico que odeia, né, quer fazer uma coisa e pronto. E no teatro você tem essa coisa de você ir construindo junto, né, mesmo que demore, depois no fim você quase enlouquece, porque você tem que fechar tudo voando, né? Mas esse faz parte do processo. E eu curto muito, assim, sabe, pensar, quando eu fiz o Quixote com Carlos Moreno, eu acompanhei desde o primeiro ensaio, todos os exercícios que ele fazia para ir construindo o personagem, eu fui acompanhando. Eu levava os músicos para ficar improvisando e ele trabalhando, sabe? Eu curto muito compor para teatro e para dança. Então, assim, é uma outra faceta que eu acho que é menos conhecida minha, mas que também de vez em quando aflora. Maravilha, maravilha. Olha, eu já vou fazer uma reserva para um próximo papo quando tiver novidades. Porque sim. O papo foi muito bom, a gente conseguiu aqui, eu estava preocupado, falei, é tanta coisa que ela tem no currículo que eu não sei se eu vou conseguir dar conta de pelo menos dar uma pincelada, mas demos conta. Demos conta. Óbvio que a gente poderia ficar aqui dias conversando sobre. Mas aí fica chato. Exatamente. Né? Mas tudo tem seu tempo e eu já vou deixar agendado aí um próximo papo quando tiver novidades novas. Sim, novidades novas, tá, com certeza. Foi um prazer enorme te receber. Eu que agradeço. Quero agradecer a tua gentileza, a tua generosidade, disponibilidade de estar aqui conversando comigo, de ter aceitado o meu convite para vir aqui bater esse papo informal, bacana, e deixar você à vontade aí para complementar alguma coisa, ou se só tiver pedir mais para as pessoas seguirem a gente, né? A gente vai deixar todos os arrobas, as dicas de sites, arrobas, tanto seu quanto do Mauaca, para as pessoas curiosas irem lá olhar, até porque não pode deixar de acompanhar um trabalho tão bacana, né? É a forma mais barata de apoiar o Exatamente. É isso, Magda. Muito obrigada. Eu agradeço muito aí toda a equipe. E foi ótimo estar aqui com você conversando. Muito obrigado. Muito obrigada. Essa foi mais uma entrevista do seu canal Entre E-mails. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma entrevista nova com uma personalidade nova. Quero aproveitar que você está aí e te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. Toda quarta-feira, um papo leve, informal e, por que não, divertido. Vem com a gente!